Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seu segredo sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que nem tanto volta sempre a enfeitiçar? Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu tenho em colecionar. Lá vou eu de novo, como um tolo, procurar o desconsolo que cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara, ainda volto a lhe escrever, pra lhe dizer que isso é pecado. Eu trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seu segredo sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto, que nem tanto volta sempre a enfeitiçar? Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu tenho em colecionar. Lá vou eu de novo, como um tolo, procurar o desconsolo que cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara, ainda volto a lhe escrever, pra lhe dizer que isso é pecado. Eu trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Olá, tudo bem? O meu encontro hoje com você é exatamente para conversar sobre um tema relativamente cobrado no exame da ordem da OAB da FGV, que é o assunto do desagravo público. O que é o Instituto do Desagravo Público? O desagravo público é um instituto previsto no Estatuto da Advocacia, exatamente lá no artigo 7º, inciso aí. E aí, Paulinho, tudo bom? Que bom que você veio. Professor Paulo Franco, grande fera do processo civil, fera braba, como diria o nosso também fera, professor Saulo Viana. Então, o que acontece? No Instituto do Desagravo, ele está previsto lá no seu artigo 7º do Estatuto da Advocacia, exatamente como um direito. Valeu, Paulinho. Exatamente como um direito do advogado. Então, dá uma olhada lá no artigo 7º, inciso 17 da Lei 8.906, e lá vai estar escrito para você que é um direito do advogado ser publicamente desagravado quando ele for ofendido em razão da sua profissão, em razão de um cargo que ele ocupa na OAB. Então, é um direito do advogado. O desagravo público é um direito do advogado. Mas eu ainda não expliquei o que é o desagravo público, né? Eu só disse que é um direito do advogado. Não só o artigo 7º, inciso 17, mas também o artigo 7º, parágrafo 5º, de uma certa forma aprimora a questão do Instituto do Desagravo. Ou seja, não só para aquele que é ofendido no exercício da profissão, mas também, como eu já falei, aquele que ocupa um cargo na OAB. Então ele é ofendido em razão do cargo que ele ocupa na OAB. Uma coisa muito importante que você precisa sempre lembrar na hora do exame da ordem.
você só terá direito ao desagravo público, ao instituto do desagravo público, ao direito de usufruir desse desagravo público, se você for ofendido em razão do exercício da profissão ou em razão de um cargo, função que você ocupe no OAB. Então, é em razão do exercício profissional. Esse é o primeiro ponto importantíssimo. Mas eu ainda não expliquei, né, o que é o desagravo público. O desagravo público é uma sessão pública, né? O desagravo público é uma sessão pública realizada pelo Conselho Seccional exatamente para prestar uma espécie de solidariedade para aquele advogado que foi ofendido em razão da sua profissão ou que foi ofendido em razão de ocupar um cargo na OAB. É essa a ideia. Então, quando a gente vai para o exame da ordem, você saber que é um direito do advogado, você saber que desagravo público é correspondente a uma sessão pública, uma homenagem que o Conselho Seccional faz àquele advogado que foi ofendido, isso é o básico, isso é a parte mais tranquila do que você precisa saber. A parte mais complicada é exatamente entender como funciona essa sessão pública de desagravo. Isso a FGV ainda não cobrou, mas bancas anteriores, como CESP, como o próprio exame da ordem, em algumas seccionais antes de serem unificadas gostavam de cobrar, era justamente perguntar, fazer dois tipos de pergunta. A primeira, quem pode pedir a sessão pública de desagravo? Então essa é uma primeira pergunta complicada para você responder. E a segunda pergunta complicada, essa mais complicada, é saber se essa sessão pública, em homenagem, em desagravo ao advogado, se ela depende da concordância ou não depende do ofendido. Então, para quem está chegando agora, desagravo público é um direito do advogado, uma sessão pública para aquele advogado que foi ofendido em razão de um cargo que ele ocupa na OAB ou em razão de um exercício profissional. Essa é a parte tranquila, artigo 7º, inciso 17 do Estatuto, artigo 7º, parágrafo 5º desse Estatuto, que é a Lei 8.906. Então, isso é bem tranquilo. Agora, as duas perguntas. Quem pode pedir a sessão pública de desagravo e, uma vez que essa sessão pública de desagravo esteja marcada, se essa sessão depende ou não da concordância do ofendido. Então, vou responder as duas questões para colocar você mais bem situado, mais bem preparado se essa questão cair na sua prova no exame da ordem. A questão é a seguinte: quem pode pedir e também se depende ou não da concordância do ofendido, essas questões, essas duas questões, elas não estão colocadas nem no Estatuto, nem no Código de Ética. Essas duas questões, elas vão ser respondidas com a leitura de dois artigos, os artigos 18 e 19 do regulamento. Então, o que eu sugiro que você faça? Olá, Miri. O que eu sugiro que você faça? No seu Estatuto da Advocacia, lá no artigo 7º, inciso 17, você faz emissão para o parágrafo 5º, que eu já comentei aqui, o artigo 7º, parágrafo 5º. Olá. E você também faz a remissão no artigo 7º, inciso 17, para os artigos 18 e 19 do regulamento. Faz isso, faz essas duas remissões, para quando você estiver estudando, você já ir logo direto no regulamento e já terminar de estudar o assunto do desagravo. O artigo 18 ele tem 7 parágrafos, se não me engano, e o artigo 19 está ali prontinho, ele está fácil. É exatamente o artigo 18 que vai detalhar como funciona a instauração, a possibilidade de instauração e, enfim, os mecanismos, o modo como vai ser operado a sessão pública de desagravo. Então, logo no caput do artigo 18 do regulamento, você já tem a resposta da primeira questão. Quem pode pedir a sessão pública de desagravo? Então, a sessão pública de desagravo ela pode ser solicitada exatamente, obviamente, por quem foi ofendido em razão da sua profissão, de ofício, ou próprio alguém que exerça algum cargo no OAB pode pedir a sessão pública para o advogado que foi ofendido. E também tem uma terceira situação aí, né, que eu acho que é a melhor de todas, qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa pode pedir uma sessão pública de desagravo para um advogado. Então,
Vamos ao exemplo clássico: o advogado é ofendido em razão do seu exercício profissional em uma sessão, em uma sala de audiências. Ok, pode ser ofendido pelo serventuário, pelo juiz, pela outra parte, enfim, não importa. Nessa situação dele ser ofendido, ele, advogado ofendido, pode pedir para a OAB, a sessão pública de desagravo. Um conselheiro da OAB, alguém que ocupe um cargo na OAB, que tenha presenciado, ou enfim, que tenha tido notícia dessa ofensa, ok? E qualquer pessoa. Então, aquele aluno, aquele estagiário que está lá acompanhando a audiência para contar as horas para o escritório modelo, enfim, ele tem que cumprir aquela carga horária. Ele está lá assistindo a audiência, ele viu o advogado ou a advogada sendo ofendidos, ele pode pedir a sessão pública de desagravo para aquele advogado. Então, qualquer pessoa pode. Então, é importante você registrar lá no caput aí do artigo 18. Fabrício, mas aquela pessoa que ofendeu o advogado é obrigada a ir na sessão pública de desagravo? Claro que não, né? A OAB não tem poder de polícia para, de uma forma coercitiva, né, ordenar que um juiz, um promotor, um serventuário compareça à sessão pública de desagravo. Então, para que serve essa sessão pública de desagravo? Serve, como serve para todas as carreiras, não é só a advocacia que tem essa sessão pública, serve exatamente para mostrar um repúdio, né, coletivo, institucional, àquela agressão que, no nosso caso, a OAB, foi perpetrada aí contra um advogado. Então, serve para isso. Beleza? Então, o que eu recomendo? Dê uma lida nos parágrafos, né, dá uma olhada no procedimento, só para você ter uma noção. Não acho que a GV esteja cobrando esses procedimentos no exame da ordem, que tenha grande chance disso cair, mas que pelo menos você entenda como é que a coisa funciona. Tá? Então tem um relator que analisa exatamente se houve ou não uma ofensa no exercício profissional, se houve uma ofensa em razão de um cargo que aquele advogado ocupa. Então há um relator que exatamente faz esse juízo aí de admissibilidade, é marcada a sessão pública de desagravo. E a última pergunta que eu fiz, a primeira, quem pode pedir, qualquer pessoa pode pedir, e a última pergunta que eu tinha feito, a questão que eu tinha deixado aí, era exatamente sobre a questão se depende ou não da concordância do ofendido. Então, só o artigo 18, se não me engano, parágrafo 7º, ele diz de forma bem clara aí para você que a sessão pública de desagravo não depende da concordância do ofendido. Então, é bem importante que você saiba disso. Porque poderia você pensar, como em sala de aula vários alunos pensam, depende se ele quer ou não a sessão pública de desagravo. Não. A sessão pública de desagravo é uma sessão feita pelo Conselho Seccional exatamente para os advogados. Então, aquele advogado que for ofendido, ele não pode se opor à sessão pública de desagravo, ok? Então, é basicamente esse tema interessante aí do desagravo que eu trouxe aqui para você lembrar de estudar, para você lembrar de fazer essas emissões importantes no regulamento geral, e semana que vem eu volto falando mais um pouquinho sobre o Estatuto da Advocacia, tá? Tchau, até mais!